Oscar foi há alguns dias e quem levou o prêmio de melhor filme foi o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E o que eu achei mais incrível nesse filme foi a capacidade de tratar de temas tão diferentes em um filme só. E para resumir aqui, o filme fala de uma família comum e que está passando por dificuldades nos negócios, no casamento e na relação com a filha. Mas vão descobrir que podem ser a chave para acabar com uma ameaça ao multiverso. No meio dessa bagunça, essa família vai perceber que mais importante que o multiverso, eles têm que ficar juntos e salvar primeiro a relação que eles têm uns com os outros. Normalmente, no atendimento psicológico de famílias, os psicólogos usam conceitos da teoria sistêmica. A teoria geral dos sistemas foi criada por Bertalan Lanfy, um biólogo, em conjunto com várias matérias como a física, a química e etc. E ela, na psicologia, é entendida como a teoria sistêmica. E como eu falei, é usada para tratar famílias no consultório. E ela basicamente entende a família como um conjunto, como se fosse um organismo maior. Os membros da família, sejam aquelas que vivem na mesma casa ou aqueles que interagem só no Natal e no Ano Novo, fazem parte de um organismo maior que é a família. Nesse organismo, entendido como um sistema, existem características que essa família ou esse sistema tem, segundo a teoria sistêmica. Para o Bertalan Lanfy, a gente tem a globalidade, que é referente ao comportamento da família, que se comporta como um todo. Então, se uma parte muda, o todo muda junto. Se, por exemplo, o pai ou a mãe perdeu o emprego, vai começar um movimento na família em que eles vão ter que cortar gastos ou procurar uma nova fonte de renda. No caso do filme, a lavanderia está indo mal e então toda a família vai ajudar com os impostos e depois com a festa que vai ter mais tarde. Existe também a não somatividade, em que a família, o todo, não pode ser considerado como a soma das partes. Ou seja, não dá para entender cada indivíduo sem entender as relações que existem na família. A gente não pode entender a questão da Joy e do sofrimento dela sem entender as raízes dessa família. Que a sua mãe tem preconceito e que esse preconceito talvez venha do pai, como ela mesma diz. A gente também tem a homeostase. E esse nome talvez você se lembra, pois é um processo de estabilização de um sistema. A família funciona da mesma forma. Depois de um desequilíbrio no sistema, essa família busca o equilíbrio de novo. A gente pode usar o exemplo de que a Evelyn recebe um choque quando percebe que a sua relação está ruim com a filha, com o marido e com o pai, e que a história do filme vai se basear nela querendo voltar ao equilíbrio e melhorar essa relação. Na morfogênese, a gente tem o contrário da homeostase, em que o sistema vai procurar estímulos fora do sistema para incorporar e mudar a sua organização. Por exemplo, a vontade da mãe em entender a filha e procurar em universos diferentes como ela pode entender e ajudar a filha. A circularidade é a ideia de que a relação entre os membros do sistema é circular, ou seja, cada elemento no sistema tem efeito sobre o outro. A Evelyn pode afetar a Joy e o Waymond pode afetar a Joy e o Gong Gong. Não é uma relação linear, do tipo que o pai afeta a mãe, que afeta a filha. A retroalimentação é o que assegura esse funcionamento circular. A retroalimentação é um feedback, e existem os feedbacks negativos, quando mantém o equilíbrio do sistema, e os feedbacks positivos, aqueles que promovem o desenvolvimento e aprendizagem do sistema, tipo aquele like que você pode deixar aqui no vídeo, que não custa nada para você, mas ajuda esse sistema a crescer e faz com que a psicologia chegue até mais pessoas. O que você está falando? Foi uma piada. Mas agora, voltando para a teoria, a gente tem também a equifinalidade, em que diferentes condições iniciais podem gerar o mesmo resultado. Ou seja, usando métodos diferentes, o sistema pode chegar a um equilíbrio que havia antes. Assim, a Evelyn pode salvar sua filha viajando e lutando no multiverso, ou simplesmente dando atenção para os seus problemas no estacionamento da lavanderia. E a partir desses conceitos a gente já começa a entender melhor alguns eventos que acontecem na família Wang, né? E no começo do filme a Evelyn está tendo problemas com os impostos da lavanderia, tem que cuidar do pai que rejeitou ela quando ela saiu de casa mais nova, mas agora precisa da ajuda dela.
Ela está passando por problemas no casamento e ainda está tentando aceitar o novo relacionamento da filha. A Evelyn está cansada do marido e ainda não sabe que ele está planejando pedir para ela assinar os papéis do divórcio. Esses são alguns dos desequilíbrios que o sistema familiar está passando. E a gente viu que um problema dentro do sistema vai afetar o outro. A família está endividada, então é provável que os membros comecem a não ter tempo para cuidar das suas relações, e quando eles veem que não tem ninguém com quem falar ou que não tem apoio, começam a desenvolver sintomas, ou seja, um alerta de que está faltando alguma coisa. No meio dessa bagunça, somos apresentados ao Alphaverso, um universo em que a filha da Evelyn se tornou um perigo para todo o multiverso. A Evelyn desse universo pressionou tanto a Joy que ela foi exposta a todos os universos de uma vez só. Ela colocou tantas expectativas na sua filha que ela se ocupava tanto com as outras possibilidades que nunca viveu um único momento em paz, olhando para o agora, sempre para as expectativas, para o que ela poderia ser. E a Joy vivia todas as angústias de todos os universos e nunca teve ninguém que parasse para ouvir ela. Ao longo do filme, a Evelyn tenta lutar contra Jogo Tupac, a sua filha de outro universo, e contra todos os seguranças que vieram do Alphaverso. Mas quando a Evelyn experimenta pular por várias realidades, ela começa a ver como a filha se sente. A Evelyn para de lutar e decide parar e escutar. E é aí que a Jogo Tupac tem o que queria todo esse tempo. Ela finalmente tem alguém para dar atenção que ela sempre quis e alguém que sentisse tudo o que ela sempre sentiu. Quando a Evelyn do Alphaverso pressionou a sua Joy e ela se transforma, ela passa a viver tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E não consegue viver nenhum momento no aqui e no agora. Ela passa a entender que nada faz sentido ou tem um propósito. E que ela nunca teve ninguém para ouvir ou acolher ela. É aí que ela coloca todas as suas angústias em um buraco negro que em breve vai acabar também com ela. Mas quando a Evelyn começa a viver tudo o que a Joy realmente sente e ela percebe a dor da sua filha, ela consegue achar um ponto de esperança em todos os universos. O amor. A Evelyn se volta para o seu marido, que sempre foi gentil, atencioso, divertido. Ele diz para ela que o seu jeito positivo não é uma ingenuidade, mas sim um modo pelo qual ele vê as situações e que o mantém lutando pela vida. Quando eu decido ver o lado bom das coisas, eu não estou sendo ingênuo. É estratégico, é necessário. É como aprendi a sobreviver nisso tudo. Seu marido mostra para ela como lutar de um outro jeito, com afeto. Por favor, seja gentil. Especialmente quando a gente não souber o que está acontecendo. É aí, então, que a Evelyn mostra que escuta a sua filha e que se importa com ela. Ela ama a filha e se importa com ela em todos os universos e não vai perder ela, nem mesmo no mundo em que elas são apenas pedras. Uma terapia familiar propõe fazer essa família se conhecer melhor e fazer com que os seus membros se escutem sem ter que ameaçar o multiverso no processo. Só lembrando que ter problemas com a família é um processo normal dos sistemas e que o esperado é que a família encontre um equilíbrio e não prejudique tanto os seus membros no processo. Mas se você acha que a terapia familiar possa ajudar com os problemas que você enfrenta, procure um profissional da psicologia que use a teoria sistêmica para te ajudar. Além disso, estudando para esse vídeo, eu vi muitas pessoas falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o fato da Evelyn não focar quando está falando com a auditora da Receita Federal, com a filha ou com o marido, e a sua capacidade de viajar para lugares diferentes usando a mente. E isso quem fala é um dos diretores do filme, que diz que foi diagnosticado com um transtorno e decidiu colocar essa relação no filme. O transtorno é caracterizado por desatenção e impulsividade, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E quem tem o transtorno pode manifestar, por exemplo, um esquecimento de tarefas comuns no dia a dia, falta de atenção em determinados detalhes, perder coisas importantes e ter dificuldade em manter a atenção. E também não consegue ficar quieto ou parado em situações em que se espera que fique sentado, por exemplo.
como é o caso da impulsividade. Se você se identifica com algum desses sintomas, procure se conhecer mais e se conhecer melhor e, se possível, busque para isso a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra que pode ajudar nesse diagnóstico. E como eu falei, esse filme aborda diversos temas que eu nem cheguei a falar aqui, tipo identidade, expectativas, ansiedade, depressão. E se você quiser saber mais da psicologia nesse filme, coloca aqui nos comentários. E eu quero saber também qual tema você achou mais interessante nesse vídeo aqui, sobre a teoria sistêmica ou sobre o TDAH. Coloque aqui nos comentários para me ajudar nos próximos vídeos. É só pausar o vídeo e colocar aqui nos comentários. E se você gostou desse tema da família, vai querer ver esse vídeo aqui, em que eu falo mais sobre a família no filme Red. Mas se você quiser um vídeo diferente desse aqui, o último vídeo do canal, eu falei sobre a série The Last of Us, e se você acompanhou tudo, vai querer conferir esse vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.